Olá, crianças! Hoje nós estamos aqui para falar sobre uma pessoa da Bíblia muito especial que se chamava Samuel. E eu quero começar falando para você o significado do nome Samuel. Samuel significa o Senhor ouve. E Samuel, ele foi um juiz lá em Israel. Não sei se você sabia disso. E o significado do nome dele, Samuel, o Senhor ouve, tem tudo a ver com a história dele. Os pais de Samuel se chamavam Eucana e Ana. Eucana era um homem muito bom, a sua mãe, Ana, também era uma mulher muito boa, era uma mulher de oração, que sempre perseverava em oração, sabe? Mas ela carregava dentro do peito dela uma tristeza muito grande, ela não podia ter filhos. E isso era o maior sonho da vida dela. Mas aquilo dela não poder ter filhos era só por um tempo, porque o Senhor tinha um propósito muito grande na vida de Ana. E tinha uma cidade chamada Siló, que essa família, a família de Samuel, ia todos os anos para oferecer sacrifícios ao Senhor, para agradecer. E nessa cidade tinha um sacerdote chamado Eli. O sacerdote é como se fosse o nosso pastor hoje em dia, que cuidava da casa de Deus. E mais um ano que a Ana foi lá nessa cidade, no tabernáculo, na igreja, para orar ao Senhor. Ela chorava muito, porque ela queria um filho, e ela sempre falava isso para o Senhor. E ela estava lá orando, sabe, falando com Deus. E aí o Eli percebeu que ela estava lá e foi conversar com ela. Ela falou para o Eli que o sonho dela era ter um filho. E ela falou também que se ela tinha até feito um voto ao Senhor, que se ela tivesse um filho, ela iria oferecer esse filho ao Senhor para que esse filho servisse ao Senhor todos os dias da vida dele, né, na casa de Deus. E aí o Eli naquele dia falou para ela: você pode ir embora, porque você não vai chorar mais por não ter um filho, você vai ter um filho. E aí a Ana foi embora para casa, ficou grávida. E aí depois de um tempo ela teve um nenenzinho. Como que esse nenenzinho se chamava? Se chamava Samuel, que significa o Senhor ouve. E esse nenenzinho cresceu, foi crescendo, desmamou. E chegou a hora da Ana oferecer ele lá na igreja de Deus para ele crescer lá. E aí a Ana foi e levou seu filho para que Eli cuidasse dele, para que ele aprendesse a palavra de Deus com Eli. E aconteceu uma coisa muito legal, porque a Bíblia fala que naquela época a visão de Deus, a palavra de Deus era muito escassa, quase não tinha mais. E o Samuel estava deitado no quarto dele, dormindo, e ele ouviu uma voz falando Samuel, e ele acordou e logo achou que era o Eli que estava chamando ele. Foi lá no quarto do Eli e falou: Eli, você me chamou? O Eli falou assim: não, eu não te chamei, volta para o seu quarto para você dormir. Ele voltou para o quarto. A segunda vez ele ouviu uma voz chamando por ele. E a voz chamando por Samuel. E aí ele achou de novo que era o Eli que estava chamando. Foi no quarto do Eli. O Eli falou assim: não, eu não estou te chamando. Volta, vai dormir. E de novo uma voz chamando por ele. Ele foi para o quarto do Eli. Achou que era o Eli. Voltou, foi dormir. Depois disso a voz chamou Samuel de novo. E aí ele foi lá no quarto do Eli, e o Eli falou para ele: não, o Eli percebeu que quem estava falando na verdade era o Senhor, e falou para o Samuel: Samuel, quando você ouvir essa voz, você vai falar assim: Senhor, fala que o teu servo ouve, eis-me aqui. E assim aconteceu. O Samuel ouviu a voz de Deus naquela época. E o que eu acho mais legal na história de Samuel é que ele ouviu a voz de Deus mais ou menos com uma voz parecida com a voz de Eli. Eli era uma pessoa que amava Samuel, que cuidava dele. Então, assim, eu acredito que também hoje o Senhor usa as pessoas que cuidam de nós, que nos criam, que nos amam, os nossos pais, para falar com a gente. Você pode até pensar: não, Deus não fala comigo. Mas Deus fala sim, Deus usa a vida das pessoas que nos amam, dos nossos avós, dos nossos pais, dos nossos professores, para nos ensinar, para falar com a gente, para ser boca do Senhor na nossa vida. Acredite sim que o Senhor fala com você, assim como falou com Samuel.
E pensa, não tem tudo a ver mesmo o nome de Samuel, o Senhor ouve? Acredite que o Senhor te ouve. Acredite que você é ouvido por Deus, que você é amado por Deus, viu? E não é realmente uma história muito legal do Samuel? Vamos agora, então, ver se você se lembra dessa história. Vamos fazer algumas perguntinhas só para a gente aprender mais? Você se lembra como é que se chamava os pais de Samuel? Pensa aí. Eles se chamavam Eucana e Ana. E você se lembra como é que se chamava a cidade onde os pais dele iam todos os anos para oferecer sacrifício ao Senhor e agradecer por tudo que o Senhor tinha feito na vida deles? Vamos lá? A cidade se chamava cidade de Siló. Agora eu vou te fazer uma pergunta que você não tem como errar. Fácil demais. Você se lembra o que significa o nome Samuel? Vamos lá. Significa o Senhor ouve, amém? O Senhor ouve, o Senhor ouve. Muito legal, né? Até a próxima. Era uma vez um menino que ainda pequenino foi escolhido pra morar na casa de Deus. Mas ele não sabia que o profeta seria, que todo Israel a ele obedeceria. Quando foi dormir, uma voz então ouviu: Samuel. Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Samuel, Samuel. Era uma vez um menino que ainda pequenino foi escolhido pra morar na casa de Deus, de Deus, de Deus. Mas ele não sabia que o profeta seria, que todo Israel a ele obedeceria. E quando foi dormir, uma voz então ouviu: Samuel. Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Samuel, Samuel. Samuel, 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 Deus te chama lá do céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Samuel.